Fala, galera do YouTube! Então, gente, continuando a nossa aula sobre área das figuras geométricas planas, vamos falar agora dos quadriláteros, que são os polígonos formados por quatro lados. O primeiro é o retângulo, que tem quatro lados e também tem quatro ângulos internos retos, ou seja, quatro ângulos de 90 graus. Como ele tem esses quatro ângulos retos, por isso é chamado de retângulo. Quando você quiser calcular a área de um retângulo, basta você multiplicar a medida da sua base, que é essa linha horizontal, pela medida da sua altura, que é a linha vertical, né? Então, a área do retângulo é base vezes altura. Nesse caso, a base está representada pela letra A e a altura pela letra B, ok? O segundo quadrilátero que eu quero falar com vocês é sobre o quadrado. O quadrado também tem quatro ângulos internos retos, assim como no retângulo. Então, nós podemos dizer que todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Por quê? Porque o quadrado tem uma característica que o retângulo não tem. Qual é? Os quatro lados com a mesma medida. Então, essa característica o retângulo não tem. Então, como é que eu vou calcular a área de um quadrado? Como a base do quadrado é igual à medida da altura, em vez de chamar de base e altura, a gente chama de L e L. L de lado, né? Então, a base do quadrado é L e a altura do quadrado também é L. É só multiplicar L vezes L. L vezes L é a mesma coisa que L elevado ao quadrado. E assim você acha a área do quadrado, ok? Vamos passar para o próximo quadrilátero que eu quero falar com vocês sobre o trapézio, né? O trapézio, diferente do quadrado, do retângulo, ele não possui quatro ângulos internos retos, né? Como vocês podem observar. Então, mas o trapézio, ele possui uma característica que só ele tem, que é a base de baixo é maior do que a base de cima. Então, nós temos base maior, representado por B maiúsculo, e base menor representado por B minúsculo, ok? Essa linha reta, segmento de reta, né, que forma ângulo de 90 graus com as duas bases, tanto a de cima quanto a de baixo, nós chamamos essa segmento de reta de altura do trapézio. Então, para calcular a área do trapézio, você primeiro soma as duas bases, base maior mais base menor. O resultado dessa soma você multiplica pela altura, vezes H. E o resultado você divide por 2 e aí você tem a área do trapézio, valeu? Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente poder aplicar essas fórmulas. Então, aqui no primeiro exemplo, tem assim, ó, calcule a área das figuras a seguir. Aí nós temos na letra A esta figura, que eu já passei para cá para o quadro, está aqui, ó, certo? Aí você vai conferir os lados, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados nessa figura. Aí você diz, professor, como é que eu vou calcular se essa figura não é um quadrilátero, né? Ela é um polígono que tem 6 lados? É muito simples, basta você dividir essa figura em duas partes. Olha o que eu vou fazer bem aqui, ó. Eu vou passar uma reta bem aqui, ó, e vou dividir a figura em duas partes. Bem aqui, formei um ângulo reto. Pronto, aqui eu tenho a área 1 e aqui eu tenho a área 2. Então, para achar a área da figura, basta achar a área 1 e a área 2 e somar, não é isso? Aí eu vou ver aqui, ó, que essa área 1 é um quadrilátero, que tem os lados iguais, ó, 80, 80, dois lados com a mesma medida. Então, os quatro lados têm a mesma medida, portanto, é um quadrado. Como é que eu vou achar a área 1? Multiplicando lado vezes lado. Então, é 80 vezes 80, né? 8 vezes 8, 64. Acrescento os dois zeros, 6.400 centímetros quadrados. Pronto, achei a área 1, certo? Agora vamos achar a área 2. Observa que a área 2 é um retângulo, né? Porque esse lado aqui é 30 e esse outro lado aqui é 60. Professor, como é que você sabe que esse lado é 60, se não tinha esse 60 na figura? Muito simples, é só você observar bem a figura, você vai ver que daqui até aqui o final é 140 centímetros, certo? E daqui até aqui é 80. Então, 80 para 140 falta quanto? 60. É só você ver quanto está faltando para completar, né? 80 mais 60 é 140. Pronto. Agora que eu já sei que a base do retângulo é 60 e a altura é 30, é só multiplicar. Base 60 vezes altura 30. 6 vezes 3, 18. Acrescenta dois zeros.
centímetros quadrados. Pronto, aqui está a área do retângulo. Já achei a área 1 e a área 2, o que está faltando para achar a área da figura? Somar. Então pronto, vamos somar. 6.400, que foi que deu na área 1, mais 1.800, que deu na área 2. Somando 6.400 mais 1.800, vai dar 8.200 centímetros quadrados, né? Então, essa aqui é a área dessa figura, né? A área da figura é 8.200 centímetros quadrados, ok? Vamos calcular agora a letra B, ó. Letra B, nós temos uma outra figura que também não é um quadrilátero. Conferimos os lados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 lados, então não é um quadrilátero. Como é que vai fazer para achar a área dessa figura? Faz a mesma coisa, divide em duas partes, né? Então, nesse caso, vou dividir bem aqui, ó. Vou passar uma linha bem aqui, ó, dividindo a parte de cima da parte de baixo. Então, a parte de cima vai ser área 1 e a parte de baixo vai ser área 2. Observa aqui na parte de cima, nós temos um triângulo, né? 3 lados, triângulo. E é um triângulo retângulo, forma um ângulo reto. Então, gente, o triângulo retângulo, como ele forma um ângulo reto, um cateto vai ser a base e o outro cateto vai ser a altura, porque a altura ela sempre vai formar ângulo reto com a base, certo? Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, do triângulo base vezes altura dividido por 2 para achar a área 1. Então, quem é a base? É 30. Vezes quem é a altura? 40. Dividido por 2. Pronto. Aqui fica mais fácil você dividir primeiro. Então, 40 dividido por 2 dá 20. Aí, 20 vezes 30, 600. Então, a área 1 é 600 metros quadrados, ok? Pronto. Agora que eu achei a área 1, vamos achar a área 2, certo? Como é que eu acho essa área 2? A área 2, se você observar, é um trapézio, ó. Um trapézio, certo? Só que ele está invertido, de cabeça para baixo, né? A base menor está embaixo e a base maior está em cima. E a altura é 30, ó. A altura é 30, a base menor é 40. Só que eu não sei a medida da base maior, que é essa linha tracejada que eu fiz. Então, vamos chamar de B maiúsculo, né? Aí, se você observar, o B maiúsculo, que é a base maior do trapézio, ele também representa a hipotenusa do triângulo retângulo, né? Esses são os catetos, aqui a hipotenusa. Então, nós podemos usar o teorema de Pitágoras para resolver e achar a medida da base maior do trapézio. Então, quem é a hipotenusa? É esse lado aqui que eu chamei de B maiúsculo. Então, base maior ao quadrado é igual. Quem são os catetos do triângulo B e C? 30 e 40, os outros dois lados. Então, é 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Sendo assim, base maior ao quadrado é igual. Quanto é 30 ao quadrado? 900. E 440 ao quadrado é 1.600, né? 3 vezes 3, 9. Dobro os zeros. 4 vezes 4, 16. Dobro os zeros. Então, B é a raiz quadrada de 2.500, né? Porque aqui você somou, deu 2.500. E esse quadrado se transformou em raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada de 2.500? Você pensa só do 25. A raiz de 25 é 5. Aí reduz o zero pela metade, fica só um zero. Então, deu 50, né? 50 metros é a medida da base maior do trapézio. Agora que eu já tenho ela, eu posso calcular a área do trapézio, né? A área do trapézio, base maior que eu acabei de achar, 50, né? Então, vamos colocar aqui, 50, mais base menor, que está aqui, ó, 40, vezes a altura, que está bem aqui, ó, 30. Tudo isso dividido por 2. Então, a área do trapézio é igual, somando 50 mais 40, 90, né? Vezes, dividindo 30 por 2, dá 15. Agora é só multiplicar 90 vezes 15, né? Então, a área do trapézio vai ser igual. 9 vezes 5, 45, vão 4. 9 vezes 1, 9, com 4, 13. Aí acrescentou o zero. Deu 1.350 metros quadrados. Essa é a área do trapézio. Agora que eu já tenho área 1 e área 2, para achar a área da figura, é só somar as duas, né? Então, a área da figura é igual. Quanto foi que deu a área 1? 600.
Mais, quanto foi que deu a área 2? 1.350. Somando as duas, então a área da figura vai ser igual a 1.950 metros quadrados. Se essa aqui, ó, é a nossa área da figura completa, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que é para você ver mais aulas como essa, ok? Valeu, galera! A matemática é linda! Tchau, tchau!